Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, benevolência da parte do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a paz seja convosco. Como eu sempre digo para os irmãos, todos os dias eu oro para que nós permanecemos firmes na fé, porque sem fé, meus irmãos, sem benevolência, sem fé, sem amor em nosso Senhor Jesus, não adianta nada. Então que nós possamos permanecer firmes até o fim, como eu sempre digo, o caminho é estreito até o final da nossa vida. Amém? Irmãos, eu falei no vídeo anterior, sobre o olhar espiritual, parte 1. E eu peguei assim mais uma parte que liga Gênesis até Atos, na parte de Estevão. E hoje o olhar espiritual, parte 2, eu vou abordar um pouco mais voltado para o nosso tempo atual. E isso é muito importante, porque quando eu for falar sobre os dias de Noé, esse olhar espiritual dos tempos desde Gênesis até trazer para os dias de hoje, vai ajudar os irmãos a compreender como que Satanás vai utilizar de artimanhas, de engano, para transformar esse mundo num caos e enganaria, no caso, se possível, até os escolhidos. E por que não vai enganar os escolhidos? Porque os escolhidos eles estão com os ouvidos atentos para a palavra de Deus, para a verdade, e com os olhares bem abertos com as coisas que estão acontecendo no mundo e com as escrituras sagradas. Gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscrever, curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para algum irmão, alguma irmã que está precisando ouvir falar a verdade. Como eu sempre faço, eu tento trazer um evangelho mais claro possível, sem aquela enrolação, sem aquele achismo. Eu quero trazer na literalidade, trazer nas interpretações que vão levar os irmãos ao entendimento, e não algo para tentar passar a mão na cabeça, dizer não é bem assim, não, isso aí é coisa... Não, eu quero trazer todas as vezes que eu trago a palavra aqui, o evangelho, irmãos, é da forma verdadeira como ele é. Tá bom? Da forma como eu vejo, eu sempre peço orientação do Altíssimo para que ele revele a mim, para que ele me mostre e para que ele me conduza na pregação, para que eu não caia em engano, para que eu não caia em interpretação de homens, porque hoje o que nós vemos por aí são palavra de Deus, que é o alimento espiritual misturado com fermento. Por isso que você vê muito repeteco, sempre a mesma coisa, nada muda, e por isso que as pessoas não são transformadas. Então, quando eu vejo que alguém escuta esse ministério e a pessoa diga, irmão, está transformando a minha alma, a minha vida, então eu fico feliz. Então, esse evangelho é para trazer a luz das escrituras, tá bom, irmãos? Então, como eu já venho falando, já tem algum tempo, o ouvir, eu venho falando sobre ver, ouvir e falar. Sobre cegos, surdos e mudos. Eu já fiz alguns vídeos assim, sempre trago alguma temática que está interligada a este assunto, e tudo isso está relacionado ao mundo espiritual, e consequentemente, se está ligado no mundo espiritual, uma hora vai vir para o mundo físico, vai se materializar, correto? Então, quando eu falo mundo espiritual, irmãos, eu estou usando uma literalidade, tá bom? Pois é lá no mundo espiritual que as maiores batalhas acontecem, como eu já li no vídeo anterior sobre aquela passagem de Daniel, onde o príncipe da Pérsia estava guerreando em batalhas há mais de 21 dias com o anjo, e foi Miguel quem foi socorrer esse anjo, graças à oração de Daniel, mas não que a oração de Daniel interferiu naquela batalha espiritual, tá bom, irmãos? Daniel estava orando para ter entendimento das visões que ele teve. Como ele insistiu muito em ter essa visão, o que o Eterno fez? O Eterno mandou que Miguel fosse lá ajudar o anjo, para que o anjo pudesse vencer o príncipe da Pérsia e ir lá levar a mensagem para Daniel, entendeu? Porque tem gente que confunde, acha que Daniel intercedeu pelo anjo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Ele orou, estava em constante jejum e oração para entender a visão que ele teve, tá bom? Então, quando o Eterno ouviu as orações de Daniel, ele autoriza que o anjo vá lá revelar para ele. E para isso, ele estava em guerra com o príncipe da Pérsia, Miguel teve que ir lá, Miguel, um dos anjos supremos, teve que ir lá ajudá-lo a
a vencer o inimigo, tá bom? Então, Daniel era um dos que tinham visões espirituais, né? Ele era um dos que o Eterno dava para ele revelações de sonho e de visões. Então, quando ele vê essa visão dos tempos futuros, o anjo que veio falar com ele, trazer a revelação para ele, estava em batalha espiritual. Então, no mundo espiritual, irmãos, é onde acontecem as maiores batalhas constantemente, tá, irmãos? Não é? A gente pensa assim, pô, tá tudo legal, tá em paz, tá tudo 10, mas no mundo espiritual, irmãos, o bicho tá pegando, entendeu? Por isso que nós temos que estar em constante oração, em constante obediência, buscando incansavelmente seguir os caminhos do Eterno, seguir os mandamentos, colocar a nossa vida nas mãos do Eterno, em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, através do seu sangue sacrificado na cruz, que esse sangue nos lave, que fique na nossa fronte o óleo sagrado, o sangue do Cordeiro, para que as trevas não tenham poder sobre nós. Irmãos, se você ficar, por exemplo, alguns dias sem orar, daí vai enfraquecendo a oração, vai indo. Quando tu perceber, as trevas já estão dominando, irmãos, porque não dá para marcar bobeira. O próprio Messias disse que Satanás fica 24 horas rugindo como leão. Então, ter essa consciência do olhar espiritual, o ouvir espiritual e o falar espiritual é muito importante. Eu venho pedindo, irmãos, desde há muito tempo, para o nosso Pai Eterno, que Ele me dê sabedoria e dê discernimento, que através do meu conhecimento que eu vou adquirindo com estudos e tudo mais, eu possa ter sabedoria em discernir o que é bom e o que é mal e trazer aqui para vocês de uma forma que vocês compreendam e não se escandalizem, e de uma forma que vocês entendam e possam buscar ao Pai salvação, arrependimento, possam buscar também sabedoria, possam buscar também discernimento e que vocês também possam começar a olhar o mundo como ele é. Então, sempre que eu for trazer um estudo aqui, mesmo que sejam assuntos mais delicados, eu sempre vou trazer de uma forma que não reste dúvidas, tá bom? Tem muitos canais que trazem assuntos mais pesados, outros trazem assuntos mais do Evangelho, mas eu quero trazer ambas as situações de uma forma que vocês compreendam. Eu sempre vou deixando umas dicas, sempre vou deixando alguns versículos, algumas interpretações, para vocês já ir estimulando a leitura, o entendimento e começarem a compreender e não ser difícil de entender quando eu trazer assuntos mais delicados, tá bom? Por isso que é nesse ponto que eu quero que vocês foquem, tá bom? Foquem em buscar entendimento do Eterno, foquem em buscar sabedoria, tá? Foquem, irmãos, porque com isso vocês vão aprender de uma forma tremenda, vocês vão ler, vão compreender. Você vai ler um versículo, vai te jogar numa referência cruzada, e essas referências cruzadas, irmãos, elas abrem um leque de entendimento muito mais rápido. Então é uma bênção hoje as Bíblias que nós temos, irmãos, tá bom? Eu sei que muitos falam, mas a Bíblia foi escrita assim, foi traduzida assim, irmãos, mas quando a gente percebe que tem algo ali que está uma tradução meio errada, o Eterno já vai nos dando, já vai nos ativando, vai dizendo, pesquisem tal coisa, faça assim, faça isso. O próprio Espírito do Eterno nos ensina, nos conduz, tá bom? E como eu já falei em testemunho para vocês, eu já tive uma visão do anjo da morte, literal, não foi imaginação, tá bom? Já tive outras visões de entidades e potestades, né, no mundo das trevas, quando eu estava no lado da música eletrônica, dessa vida promíscua, de muita alegria, entre aspas, eu coloco entre aspas, por quê? Porque é engano. Essa diversão, meus irmãos, ela é engano, recheada de drogas, bebidas, loucuras, promiscuidade, e o pano de fundo é a música. Não, tudo pela cultura, tudo pela música. E é isso que Satanás faz, meu irmão. Satanás, ele engana. Essa é a arma do diabo. Então, quando você não consegue olhar com os olhos espirituais, você é enganado. Cada pessoa tem a sua fraqueza, irmãos. Não significa que só no mundo da música eletrônica. Irmãos, dentro da igreja, dessas denominações, das denominações, o Satanás usa o evangelho para enganar, meus irmãos. Ele vai lá e joga uns fermentos lá, os pastores não buscam a orientação do Altíssimo, comem aquele fermento no meio do pão, ensinam errado os membros e vai indo, o engano continua, e nós percebemos isso hoje. Então o engano é no entretenimento, é na religião, é na televisão, é no trabalho, é na vida pessoal, é no casamento, é na diversão, é em tudo, irmãos. Se nós não tivermos
visão do alto, discernimento do alto, sabedoria do alto, a gente é enganado, tá bom? Então é muito importante buscar entendimento e sabedoria. Existe um campo, né, nessa terra chamado mundo maravilhoso, que nada mais é, meus irmãos, do que o mundo das drogas. Principalmente aquelas alucinógenas que causam visões, né? Causam visões, mas é tudo espiritual, irmãos. Não é só porque, isso aqui eu estou vendo e não existe. Não, existe. Você apenas está acessando aquilo ali, porque você está deixando que o teu corpo, o teu templo sagrado, seja fragilizado e sirva de receptáculo de entidades, de demônios, etc. e tal, para que eles venham para cá aproveitar esse mundo aqui usando o teu corpo como um avatar. E se eu disser para os irmãos que não precisa de drogas para levar alguém à alucinação? Você sabia que não precisa de droga? Porque existe uma droga muito mais poderosa, sutil e que é de graça entre aspas. Tudo é pago nesse mundo, tá, irmãos? Não existe nada de graça, tudo é pago, você tem que pagar para tudo aqui. Então, a pessoa, para assistir uma televisão, ela tem que comprar a televisão, é de graça? Não, ela tem que comprar, tem que pagar a luz, tem que pagar a televisão, tem que pagar... Hoje em dia, na internet, para assistir os filmes, tudo tem que pagar. Não tem esse negócio, é de graça. Não é de graça. Você paga por aquilo ali. Você paga nos impostos, você paga em tudo. Para nascer, tu paga, e para morrer, tu paga. Então, olha, tudo isso... Quando eles falaram assim para o povão aí, olha só, vocês vão ganhar essas picadas de graça. O governo vai dar de graça. Isso é ilusão, irmãos. Enganou, é mentira. Tem que pagar através dos impostos, tá pagando... A inflação está explodindo, o dinheiro foi liberado a rodo para esses líderes das trevas que estão aí enganando este mundo desde lá do Éden. Desde lá do Éden, o pai deles, que é Satanás, que seduziu Eva, que enganou Adão. Tá? Esse Satanás foi o mesmo que fez com que outros anjos caíssem lá em Gênesis 6, na segunda queda, e os filhos do diabo que estão aí, hoje em dia, que ainda tem essa semente da serpente, literal, irmãos, não é, é porque peca, não, é porque é sanguíneo, é literal, que estão nos topos dos que governam o mundo, tá bom? Então essa casta de demônios que está aí, estão literalmente nos escravizando, tirando os nossos recursos, o nosso dinheiro, tá? O nosso tempo, a nossa saúde. Por que eu falo nosso? Porque engloba todo mundo. Quem é que nunca se estressou? Quem é que nunca ficou doente? Quem é que nunca se sentiu que perdeu tudo, que trabalha, paga imposto, paga isso, paga aquilo, governo entra, governo sai, cada país tem uma entidade que governa, cada país tem potestades que dominam, de hierarquias. O Brasil tem uma, a Europa tem outra, Estados Unidos tem outra, né? Cada país da Europa tem outro, cada país da África tem outro, a China tem um, o Japão tem outro. São potestades que dominam esses reinos, tá bom? E quando nós começamos a olhar o mundo de forma diferente, com o olhar espiritual, a gente começa a compreender por que dá tudo errado, por que dá problema, por que tem corrupção, por que os líderes enganam, por que o povo é daquele jeito, por que o povo é de outro jeito, entendeu? Porque se nós ficarmos nesse campo de, isso aí é por causa de político tal, isso aí é por causa de governo tal, meu irmão, vai ficar essa coisa de direita, esquerda e não sei o que, é tudo mundo espiritual, meus irmãos, que se manifesta, obviamente, no mundo físico. Se você pegar a história da Europa, por exemplo, você vai ver que os países europeus saíam saqueando os outros países, por isso que são ricos. Mas isso tem questões espirituais. Então, quando a gente começa a olhar o mundo de forma diferente, a olhar o mundo como ele realmente é, primeiro, você tira aquela culpa de meia culpa, né? Ai, por que eu sou assim? Por que eu nasci nesse país? Por que não sei o quê? E você começa a ver de forma diferente. Você começa a ver que as pessoas são enganadas porque elas querem, porque elas se afastam de Deus. Você começa a ver que políticos, líderes, são todos capachos do sistema. Tu vê que igrejas, denominações, tu vê que sistema de saúde, sistema religioso, sistema de educação, é tudo do sistema deste mundo caído, irmãos, do próprio Satanás. E tem que ser dito assim, porque as pessoas pensam, não, o meu político tal é um homem de Deus. Ele pode ser um homem de Deus, mas ele está dentro de um sistema do diabo, tá bom? Porque o próprio Messias disse que o mundo jaz no maligno. Como é que as pessoas querem acreditar que esse mundo vai ficar bom se o mundo jaz no maligno, se esse mundo está fadado ao fogo? Então, quando eu vejo líderes aí dizendo, não, nós vamos fazer jejum pela nação e vai mudar,
E tem denominação dizendo que 2022 é o ano da vitória. Aí tu chega lá na denominação, todo mundo sabe, a Lagoinha tá lá, metaverso, né? Tão cegos. Por quê? O olhar deles não é mais espiritual, é um olhar do mundo. Falam coisas do mundo, ouvem coisas do mundo e colocam uma capa religiosa com um pouquinho de evangelho aqui, um amor a Jesus aqui, um amor a Deus aqui, tudo bem, ai que glória, amém. E o povo adora, e o povo vai, e o povo aceita. Por quê? Porque estão cegos. Cegos, guiando cegos. Não estão mais enxergando o mundo espiritual. Abandonaram. Aí quando vem alguém que era do mundão, que era totalmente perdido, e começa a ministrar, começa a falar do evangelho, traz de forma mais dura, o pessoal fala, mas esse cara ele não sabe de nada, mas o que é isso? Ele não é um pastor. Sendo que a própria escritura diz que quem ensina é o Espírito do Eterno. É Ele que nos ensina, é Ele que nos revela, é Ele que nos mostra. Tudo que tem aí vem de um sistema chamado teologia, tá? Eles aprendem isso em faculdades, ensinos, etc. e tal. Então, dizer que fulano X e Y sabe porque foi formado em teologia é blasfêmia, tá bom? Quem ensina é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo ensina a gente a olhar com olhares espirituais. Então, como eu estava dizendo, a droga que hoje foi implantada no mundo, ela veio, irmãos, através da mídia, através do entretenimento, tá bom? Lembra que lá, acho que antes de 2020, 2019, principalmente nos anos das eleições, tanto não foi só no Brasil, isso foi no mundo, nas eleições americanas e nas eleições aqui. Todo mundo dizia, a imprensa é mentirosa, não acredito na mídia, é isso e aquilo, o pessoal batia no peito, todo mundo contra a mídia. Quando chegou aí a fraudemia, o que o povo disse? Que tudo que a mídia falava, eles assinavam embaixo, tudo que a mídia falava era mídia no céu e nós aqui na terra e pronto, acabou, a mídia se tornou um Deus. A ciência virou um Deus. Aí se você fosse criticar, cuida que a imprensa... Não, tu é um negacionista, porque foi feita uma matéria assim. Aí o pessoal começou a dar valor para a mídia. Mas eles não estavam falando, há uns 2 anos atrás, que a imprensa era mentirosa, que a mídia era mentirosa, que o governo era mentiroso. Aí quando vem a pandemia... Irmãos, eu falo, irmãos, Satanás, ele sabe todas as artimanhas. Ele conhece cada um. Conhece, irmão, não adianta dizer que não, ele conhece, ele sabe da fraqueza do povo. Por isso que ele está oferecendo essas soluções que vai levar o povo à destruição. Vai levar o povo a corromper o templo sagrado. Por que vai corromper? Não é só por causa de questão genética. Aceitação, adoração, preferir a mentira do que a verdade, xingar os irmãos, chamar os irmãos de louco, difamar os irmãos, entendeu? Tudo isso vai somando e a pessoa vai absorvendo aquilo ali. Tá? Então, as pessoas foram enganadas, estão sendo enganadas porque os seus olhos são mundanos, não são olhares espirituais. Porque se fosse olhar espiritual, elas enxergariam que tem alguma coisa errada no mundo. Irmãos, como é que é possível? Os caras vão lá e dizem assim, nós vamos implementar a ordem mundial. Eles falam, tá escrito, eles falam, mídia já tá falando como uma normalidade, o povo tá aceitando. O povo está aceitando a nova ordem. O povo vai aceitar o anticristo. O povo vai aceitar o sistema e o povo vai aceitar a marca da besta. Aí vão dizer assim, não, quando vier a marca eu não vou estar aqui. Não só vai estar aqui, como você vai estar inserido dentro do sistema. Porque você está cego. Eu estou falando isso para quem acredita na... Não estou falando para vocês que acreditam em Deus, que acreditam na palavra. Estou falando para aqueles que estão cegos para a verdade, que estão amando a mentira. Somado a isso, meus irmãos, Hollywood é a maior varinha de azevinho que existe. É a maior varinha mágica. É a maior bruxaria que existe. Porque a palavra diz, meu irmão, que os olhos são lâmpadas da alma. O que você está vendo? O que os teus olhos estão enxergando? O que o teu ouvido está ouvindo? Está ouvindo a mídia? Está ouvindo o sistema religioso que está lá abraçando a ONU? O que tu tá vendo? Tá vendo Netflix? Tá vendo um negócio aí? É incrível isso. Os caras vão lá, vem essa Pan, né? Do Deus Pan, né? Que é o Homem Verde, tá bom? Vem aí, larga sei lá se isso existe ou não. Isso aí tá muito mais para espiritual do que físico, irmãos, tá? Muito mais espiritual do que físico. Por quê? Os caras lançaram uma ideia aí.
tem um vírus assim, contaginoso. O pessoal começou a ficar doente sem pegar o vírus. Doente de medo, doente de angústia, doente de aflição, doente de estresse. Tudo isso afeta o teu corpo, irmãos, porque as pessoas absorveram essa energia pesada, essa energia que veio para destruir, meus irmãos, entendeu? E o mundo espiritual da pessoa estava fraco, estava ali, caiu, e logicamente agora está vindo a roda aí, está vindo com experimento genético, está vindo com aplicações, as pessoas estão sendo inoculadas. Não estou dizendo que isso daí é marco, não é, estou dizendo que são partes de um sistema tenebroso que vai vir. E a hora que esse sistema se revelar que enganou as pessoas, vai haver choro e ranger de dentes. Então, Hollywood, filmes, músicas, imprensa, televisão, tudo isso serve de engano, irmãos. Engano. Satanás, o poder dele é enganar. Ele engana. Esse é o poder dele. Sedução, seduzir, ele é enganar. E usa o seu conhecimento de tecnologia, seu conhecimento angelical. Esses são os poderes que ele tem. Então ele consegue enganar, seduzir. Ele tem essa força, meus irmãos. Ele tem esse poder porque ele recebe essa autoridade na terra. Porque como o ser humano caiu, ele tem autoridades, ainda tem autoridade sobre esse reino caído. Tá bom? Então, ele vem com artifícios de enganar, tá bom? Por isso que o Messias, quando ele vem, ele desfaz os trabalhos das trevas, ele desfaz as obras do diabo, ele restaura o templo sagrado, que é o teu corpo, o meu corpo, o nosso corpo. Então, Satanás, ele perde essa autoridade, mas ele ainda tem poder no mundo espiritual, mesmo. Ele tem poder. Ele, seus anjos, suas potestades ainda têm domínio, ainda tem poder. E é lá que ele usa todo o seu poder, todo o seu engano. E quanto mais autoridade ele vai recebendo com o passar do tempo, para que se cumpra as profecias, mais aqueles que estão longe dos caminhos do Eterno vão ficar cegos, surdos e mudos e vão ser enganados. E vão dizer lá no céu: ai, pai, eu expulsei demônio no teu nome, Jesus, eu fiz isso, pai amado, Messias, estou aqui, deixa eu entrar. Não vai entrar, irmãos. Não vai entrar porque foi enganado, quis ser enganado. E eu vou mostrar aqui em alguns versículos que vocês veem que a humanidade prefere a mentira. A Babilônia, a Farmaqueia, obviamente, meus irmãos, ele está enganando o mundo espiritual e isso vai resultar no mundo físico, porque ele usa os homens, ele usa os poderosos, ele usa os reis da terra para enganar. E quem que ele usa, meus irmãos? Quem que está no poder? Quem que são os donos das grandes mídias? Quem que são os donos dos grandes bancos? A gente sabe que são tudo esse povo sionista, irmão, sabe? Não são a verdadeira tribo de Israel, são filhos das trevas, filhos da serpente que estão com poder, com muito poder, poder de tudo, tecnologia, ciência, medicina, poder da mídia, de tudo, irmãos, do banco. Eles detêm poder de tudo e eles vão preparar o mundo para que aquele que é o filho da perdição venha querer governar sobre a nação, sobre as nações, sobre os 10 reinos. O próprio Klaus Schwab falou que o mundo vai ser físico, digital e biológico. Ele falou da boca dele. E o povo vê e não acredita porque prefere a mentira. Eles estão jogando a verdade na cara do povo do que vão fazer. O povo está lá iludido com a falsa esperança de que o mundo vai mudar. E o mundo não vai mudar. O mundo vai piorar. E quem não tiver Deus, quem não tiver a unção do Espírito Santo, quem não tiver o sangue do Cordeiro, vai cair. E aquele que não cuidar do seu templo, que é o teu corpo, que é o templo sagrado, restaurado por sangue precioso do Cordeiro, e isso está nas Escrituras, tá, meus irmãos? Vai perecer, tá? Porque com a morte, irmão, o Messias pagou com morte, com alto preço de sangue divino. Não foi qualquer coisa para restaurar esse templo, ele comprou a sua noiva, a sua igreja, ele comprou a gente, irmãos, com sangue, com morte. Lógico que depois ele foi ressuscitado, mas ele pagou um alto preço. Ele pagou para quê? Para as pessoas depois não valorizar o templo, não cuidar. Não é que isso aqui vai ser para a vida eterna, irmãos, mas pensa comigo, se a pessoa que está aqui em provação, está aqui em teste, ela não cuidar do seu templo sagrado, como é que ela vai querer entrar no reino de Deus se ela não cuidou nem daquilo que o Eterno deu para ela aqui nesse mundo, para ela que ela pudesse se arrepender, para que ela pudesse buscá-lo, para que ela pudesse se humilhar, porque todo mundo era para ser condenado ao lago de fogo. Então, como é que nós vamos cuidar do nosso templo sagrado? Lendo e estudando as Escrituras, tendo revelação do alto, para que o Eterno abra os nossos olhos e nós não sejamos enganados.
A partir do momento que você tem conhecimento de todas essas questões e você se arrepende, você nasce de novo, você não pode mais blasfemar contra o Espírito. Você tem que valorizar o teu templo, você tem que valorizar o teu corpo, tem que valorizar a tua alma, o teu coração. A tua vida tem que mudar 100%. Esse corpo vai perecer, mas até que ele pereça, você tem que cuidar dele, tanto espiritualmente como físico. E isso até o fim da nossa vida. Anteriormente eu falei sobre o olhar espiritual, ligando Gênesis, né, como eu já tinha falado, até Estevão. E hoje eu quero falar mais um pouco sobre essa questão do olhar espiritual, trazendo para os dias de hoje. Como eu disse, esse mundo, desde 2020, está sob uma forte influência de magia negra, rituais da nova era, pessoas descrentes, muito amor à matéria, irmãos, muito amor ao dinheiro, aos benefícios do mundo, entendeu? Ainda tem luz e sal nessa terra, né? Portanto, ainda o iníquo não se manifestou, mas quando o sal da terra for guardado, for retirado, aí esse mundo aqui vai virar trevas, vai virar morada de demônios, irmãos. Não adianta dizer que não sabia, que ninguém falou nada, porque escolheram a mentira, negaram a verdade, amaram mais a mentira do que a verdade. E tudo isso que aconteceu desde o final de 2019, 2020 até agora, é um prelúdio para algo muito terrível que vai acontecer nos próximos tempos. Por isso, irmãos, abram seus olhos para o mundo espiritual, tá bom? A gente vai ler lá em Daniel 2, 41 a 45, algo que já está acontecendo no mundo, né? Conforme está essa capa que eu fiz, o pessoal está entrando aí no ferro, né? No mundo digital, tecnológico, que é representado pelo ferro. Desculpa, o ferro é representado por essa tecnologia, né? O pessoal já está querendo entrar, o Satanás está dando só a cerejinha do bolo para o pessoal, né? O pessoal está comendo. A hora que ele enfiar o bolo inteiro, o bolo amargo, cheio de podridão, e as pessoas comerem, elas vão ver como elas foram enganadas. Então vamos ler lá. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois visto o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte o reino será forte e por parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Misturar-se-ão com semente humana. E é literal, não tem nada aqui de, isso é uma alegoria. Não, é literal. Mas não se ligarão um ao outro. Ou seja, vão misturar? Vão, mas não vai dar certo. E aí que vai vir o grande problema, porque as pessoas vão ver que foram enganadas. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão. E ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso, certo é o sonho fiel à sua interpretação. Daniel 2, 41, 45. O reino que Daniel está falando aqui, meus irmãos, é o reino... Observem duas situações, tá bom? É um reino físico, reino espiritual, reino de morada e reino biológico. Por que é físico e por que é biológico mesmo? Por que está ligado ao corpo? Leia aqui, ó. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra parte será frágil. Aí ele explica: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, tecnologia, com edição genética, meus irmãos. A galera do Fórum Econômico Mundial está dizendo que vão fazer isso. Eles querem fazer isso, eles vão fazer isso. Eles receberam autoridade, legalidade, porque o povo aceitou. O povo aceitou essa tirania que está sendo implantada no mundo, irmãos. O povo aceitou. E o próprio Messias já dizia que o reino estava sendo disputado já. E como é que a gente chega a essa conclusão? Porque lá em Mateus 11, do 11 ao 12, diz o seguinte: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele.
aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E isso se confirma quando a gente lê lá em Lucas 11, 33 em diante. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado para que entram e possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo, ou seja, a lâmpada do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Aí depois continua, quando Jesus ele denuncia os fariseus. 37. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou-o para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque não dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos na lei respondeu: mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós. Nossa, eles ficaram ofendidinhos. Quanto a você, perito na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Aqui, irmão, só uma pausa. O Messias já vai mostrando que o que os fariseus faziam, né, era mostrar algo que não existia, né? Eles eram falsos, ou seja, eles queriam demonstrar que eles eram puros, que eles eram puritanos, que eles eram dignos de salvação, mas dentro do coração deles era só trevas. Eram pessoas gananciosas, eram pessoas idólatras, mentirosas e muitos deles assassinos. E eles lá preocupados em lavar as mãos, quando o coração deles, o interior deles estava podre. E é isso que o Messias ele jogou na cara deles. Continuando aqui. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que o mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Desde o sangue de Abel, irmãos. Preste atenção nisso. Quem foi o primeiro que cometeu o homicídio? Entendeu? Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar no reino de Deus, irmãos. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Lá em Mateus 23:13 tem uma versão que fala melhor. Ai de vocês, mestres das leis, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Eles têm a chave do conhecimento, ou seja, eles sabem o que é preciso fazer para entrar no reino, porque todas as leis, os mandamentos, eles é que tinham acesso à leitura
dos livros sagrados. E além disso, irmãos, eles eram os mestres das leis, era eles que interpretavam, eles é que diziam para o povo que tinha que não tinha que fazer, eles eram responsáveis por isso, e eles contaminaram, irmãos, eles encheram as leis de Deus cheio de peso, cheio de entendimento pesado, e o povo estava morrendo, o povo estava sendo escravizado. Então eles sabiam como entrar no reino dos céus, porque quando a gente vai lendo as escrituras, irmãos, o próprio Criador dizia, ele falava: sacrifício de sangue eu não quero, eu quero sacrifício de adoração, obediência. Mas graças aos fariseus, os mestres das leis, que interpretavam de forma maligna as interpretações das leis, eles escravizavam os povos e eles ficavam como reis na terra, até os dias de hoje. Até os dias de hoje é assim. As pessoas continuam sendo escravas, continuam sendo enganadas, porque os que estão no topo da hierarquia neste mundo, eles mandam, fazem o que querem, e o povo aceita. Eles falam a verdade, esfregam a verdade na cara do povo, e o povo simplesmente, isso aí não vai acontecer. Não, isso aí é teoria da conspiração. Sendo que eles mesmos falam que vão fazer. Por quê? Porque o povo está cego. O povo está sendo... o povo não tem ideia que está sendo guerreado uma guerra contra o reino, que é o seu corpo, contra a sua vida, tanto física quanto espiritual. E se a pessoa não cuida da sua vida física, como é que ela vai cuidar da sua vida espiritual? Se a pessoa não valoriza a sua vida física, como é que ela vai valorizar a sua vida espiritual? E se a pessoa não se arrepende na sua vida física, como que ela vai se arrepender na vida espiritual? É tudo, irmãos, tudo interligado. Por isso que o Messias fala, ele alerta para as pessoas depositarem os seus tesouros, a sua fé, irmãos, deposita a sua fé no reino. Porque esse mundo aqui, mano, esse mundo aqui é só mentira, é engano. A gente tem que ser como o Messias falou, sejam astutos como serpentes e humildes como os pombos. Ou seja, tenham conhecimento como as serpentes, mas usem a sabedoria, sejam humildes, busquem a Deus para vocês passarem sem serem enganados, sem se deixarem ser seduzidos pelo conhecimento ou serem enganados pelas trevas. Lá em Mateus 6, 19, 23, ele diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O que as pessoas estão vendo? O que as pessoas estão desejando? O que elas estão cultivando para si? Elas estão vendo a verdade e não estão crendo, mas quando vê a mentira, elas louvam, elas adoram, elas dão, como é que eu vou falar? Carta para que um sistema as escravize. O sistema fala, não, se você fizer isso, nós vamos te liberar. Não, se você tomar mais uma, nós vamos te liberar. Se você tomar a segunda, nós vamos te liberar. Se você tomar a terceira, na quarta, na quinta, e não libera. Entendeu? Então você vê que o povo gosta de ser enganado. O povo gosta da mentira, porque não quer ouvir, não quer ver a verdade. Porque se eles olhassem para as coisas que são reais, para a literalidade das coisas, eles não seriam enganados. Porque os olhos deles estão voltados para o mundo e o mundo é trevas. Entenderam? O mundo escolheu as trevas. Porque a luz veio ao mundo, mas o mundo escolheu as trevas. O mundo não reconheceu a luz. Então as pessoas buscam solução no mundo com seus olhos, ouvem as soluções do mundo com seus ouvidos, e é por isso que ficam cegas e surdas. E é por isso que também não conseguem falar a verdade. Da boca dela só sai impureza, arrogância, blasfêmia. Os fariseus eram assim, irmãos. Eles tinham a chave do conhecimento, mas eles não entravam no reino. Por que eles não entravam no reino? Porque eles eram de coração duro, filhos das trevas, raça de víboras. E é por isso que eles não entravam, não deixavam ninguém entrar, porque eles sabem que são condenados, eles sabem que não tem chance de vida eterna. Então eles se tornaram reis nessa terra, até os dias de hoje, de geração em geração, sempre passando o bastão para frente, sempre passando esse engano, essa cabala, essa magia negra, essa feitiçaria, esse conhecimento demoníaco.
Se os cristãos soubessem que existem bruxos, que existem feiticeiros de verdade, eles buscariam a Deus com muito mais temor. Mas não, eles acreditam, acham que os desenhos da Disney são bons, acham que a Netflix é legal, acham que a cantora X gospel fez sucesso no mundo, ela fez sucesso no mundo. Como é que ela conseguiu ver sucesso no mundo? Não, mas eu não vejo nada demais. Claro que não vê, porque os olhos são do mundo, é para agradar o mundo. Aí você vê as denominações entrando nesse meta, né, nesse metaverso, induzindo as pessoas a participar, dizendo que é bom. Olha o que eles estão dizendo. Não, está escrito que é para ir em todo mundo pregar o evangelho, mas é em todo mundo físico, meu querido. Não é para tu entrar de cabeça no mundo digital. Não é para tu entrar de cabeça na tecnologia. Aí vai entrar o corpo lá dentro, que a tua mente vai ficar presa lá dentro. Uma verdadeira Matrix. O conhecimento o conhecimento científico, ele está vindo com uma força tão profunda, com tecnologia. Por isso que fala que vai enganar, se possível, os escolhidos. Porque vai vir com o poder da tecnologia. Vai vir com o poder de engano. E as pessoas vão olhar e vão achar lindo, maravilhoso. E vão gostar, e vão ouvir. E vão ser enganadas porque estão surdas, estão cegas. E elas vão ser enganadas. E elas vão profanar o templo sagrado que é o corpo. Elas não vão valorizar. Desde inoculações, desde adoração, desde os seus desejos, ao invés de ser um desejo voltado para o reino, desejo voltado para as trevas, para este mundo físico, esse mundo caído que vai passar pelo fogo. Lá em 1 Coríntios 3, 16 a 23, olha o que Paulo fala. Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Preste atenção. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por isso que fala que eles ligarão a semente humana com ferro, tecnologia, com o corpo humano. Mas não vai dar certo. O próprio Eterno vai destruir. Entendeu? Por isso que quem aceitar está ferrado. Quem aceitar vai ser destruído pelo Eterno. Por isso que não vai ter salvação, porque não valorizou, não cuidou do templo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja presente, seja futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, as pessoas falam, não, isso não tem nada a ver, isso é coisa da tua cabeça, né? Eu vou tomar isso aqui porque não tem problema. Só que quando você vai lá ler o que tem nessas porcarias aí, que estão sendo inoculadas, tem tecnologia, tem formas de edição genética, coisa que o Eterno abomina, e que já foi blasfemado lá em Gênesis 6, tá? E as pessoas não estudam, não vão atrás, não querem saber, não, porque o médico falou, tá, o médico falou, mas tu leu? Tu foi ler a bula? Tu viu o que tem naquele negócio? Aí vem a aceitação, a obediência ao Estado e a adoração, porque todo mundo, não, agora eu vou para a terceira, não, eu tô feliz, eu vou para a quarta, agora eu posso viajar, agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer aquilo. Então, se já estão afrouxando nessa parte, injetando algo que vai ser maléfico, maligno, vou falar a palavra maligno para o seu corpo, vai ser maligno para o templo sagrado, e mesmo assim não reconhece, mesmo assim não tem humildade de dizer assim, poxa vida, eu errei, eu vou orar, vou dobrar meu joelho, vou pedir perdão. E quando a pessoa não tiver mais capacidade de se arrepender? Porque vai aceitando uma, vai aceitando duas, vai se adentrando ao sistema, vai adentrando ao aí o que acontece? Lembra que Carl Schwab falou? Físico, digital e biológico? O físico, né, que é o físico, porque precisa dos equipamentos, né, do hardware, né, precisa das peças, precisa da parte robótica. O digital, porque daí envolve a programação, né, envolve o sistema, a programação, o software, né, e o biológico. Por que o biológico? O que é biológico? Corpo humano, animais, plantas, comida, tudo que é biológico, irmãos.
Então eles querem unir essas três coisas em uma só. E as pessoas estão entrando nisso daí. O biológico já está acontecendo. Entendeu? O físico já está sendo preparado. E o digital já está aí, ó. Meta. Então o que mais falta para as pessoas entenderem que elas já estão adentrando no sistema da besta? A besta, meus irmãos, é um sistema. É um sistema total de coisas. Essa é a Babilônia, Babel, confusão. Entendeu? A abominação do lugar santo. E as pessoas não estão enxergando. Por que elas não estão enxergando? Porque estão cegas. Cegas espiritualmente falando. Elas olham, vê, escutam, mas não entendem, porque seu coração está voltado para as coisas do mundo. Está voltado para o seu trabalho, isso aí não é agora, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer isso, preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trocar de carro, eu preciso fazer isso. Enquanto isso, o sistema da besta vai avançando. Vai avançando, tá? O sistema da besta, o mundo do maligno, vai ser essa maldição aí da ordem mundial, essa tecnologia 4.0. Até vou ler aqui para vocês, peguei uma matéria aqui. Ó, a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, promove a fusão entre o mundo físico e o digital e traz enormes desafios às empresas brasileiras. Quem pensa que o Brasil vai ficar de fora, que está longe, está muito enganado. O Brasil está muito avançado. Na fábrica da Siemens, em Amberg, na Alemanha, produtos e máquinas se comunicam como se controlasse sua própria produção. A unidade conseguiu, no mesmo espaço e com a mesma mão de obra, ampliar sua capacidade de produção em 8 vezes nos últimos 20 anos. E isso só foi possível graças à indústria 4.0, que une o mundo físico, o digital e o biológico, por meio de tecnologias como Big Data, Cloud Computing, integração horizontal e vertical, de sistema de gestão, inteligência artificial, internet das coisas, IoT, impressão 3D e realidade aumentada. Realidade aumentada, meus irmãos, o pessoal está entrando aí no meta, tá? Entre outras coisas. Os benefícios, aí vem sempre os benefícios, né? O bom, Satanás sempre faz isso, ele sempre fala, não, isso aqui é bom, pode pegar, isso aqui é bom. Os benefícios de integrar todos esses recursos vão muito além dos ganhos de produtividade. Eles se estendem à agilidade no lançamento de produtos, flexibilização das linhas de produção e muito mais eficiência energética. Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, a estimativa anual de redução de custos industriais no Brasil, a partir da migração da indústria para o conceito 4.0, será de no mínimo de 73 bilhões por ano. Então eles estão pensando em economizar. E o povo está achando que isso vai ser bom para o povo. Eles querem economizar para manter os lucros deles. E o povo sempre vai se ferrando. Então essa indústria 4.0 vai unir o físico, digital e biológico. Aí você vê lá as denominações entrando de cabeça. Entrando de cabeça no digital, através do metaverso. E aí o pessoal fala, não, a gente não vai aceitar a marca. Ah, não vai? Já estão aceitando. Irmãos, vocês acham que Satanás vai chegar e falar assim, ó, isso aqui é a marca da besta. Isso aqui é a marca da besta, ó, tu vai aceitar? A Bíblia diz que as pessoas serão enganadas. E por que serão enganadas? Porque amaram a mentira. É simples, amaram a mentira ao invés da verdade. Porque a verdade é dos loucos. Os loucos estão falando a verdade, os loucos estão vendo coisa. Estamos vendo coisa, as verdades, coisas no mundo espiritual que está acontecendo e as pessoas não estão enxergando. Por quê? Porque os seus olhos estão em trevas no mundo. O mundo é trevas. Não, mas eu estou enxergando a luz aqui, está tudo claro, minha vida está indo bem. A tua vida está indo bem, mas teu mundo espiritual está em trevas, irmão. Então, são tantas coisas que levam, que a gente pode abordar nesse assunto do olhar espiritual, e todas elas levam para quem não enxergar com os olhos lá do alto, vai cair. Lá em 2 Tessalonicenses, do 2, do 7 ao 12, olha o que está escrito ali. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Preste atenção. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Satanás vai ganhar as pessoas com mentiras. Sedução, mentira, igual foi feito no Éden.
certamente não morrereis, não tem problema, isso aqui é bom, isso aqui vai melhorar a tua vida, vai facilitar o teu trabalho, isso aqui você vai ganhar mais dinheiro, vai ajudar na tua saúde, vai ser pro teu bem. Desde quando o sistema quer o bem da humanidade, irmãos? Desde quando? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então não adianta dizer, eu não sabia porque não quis, não sabia que preferiu o engano. Sempre tem uma dúvida na cabeça, sempre tem. Aí a pessoa faz o quê? Ela pede a Deus? Ela ora? Ou ela pensa no próprio umbigo? Ou ela acredita nas pessoas, nos líderes, na ciência, na televisão? Aí é enganado. Por quê? Deu ouvidos para o mundo. Não, mas a minha igreja... Aí tu vai ver lá no site das denominações, todas elas lá de bracinhos dados com a Agenda 2030, satânica. Aí as pessoas falam que não vão ser enganadas, que não vão aceitar a marca da besta. Vão e vão clamar ainda. Porque estão cegas espiritualmente. Estão querendo entrar no meta, estão querendo entrar no digital de cabeça. E vão ser tragados, vão ser engolidos. Vão ficar presos na Matrix. E nós aqui, né, os doidos, os malucos, né, a gente está vendo coisas, né? Deve ser coisa na nossa cabeça. Mas é isso, meus irmãos, tá? Hoje era um vídeo mais para trazer um pouco dessa questão do olhar espiritual nos dias de hoje, onde a imprensa engana, a televisão engana, os filmes enganam, a música engana, é uma arma de Satanás. E é aquilo que eu falo, eu tenho um computador, eu uso para trabalho, eu não uso para me perder. Eu tenho aqui para fazer os vídeos, para fazer as pesquisas, tenho um celular aqui para trazer a palavra de Deus, tenho para fazer estudo, tem a luz aqui em casa, que é tecnologia, mas é para algo útil. A tecnologia, irmãos, use para o bem. Tá aí, os anjos caídos trouxeram para a humanidade e usa para o bem. Ia ser oferecido à humanidade, talvez, mas o Eterno ia ensinar. Mas o homem lá no Éden já quis ele mesmo descobrir o conhecimento. Ele mesmo que quis descobrir as coisas. Ele não quis a orientação do Altíssimo. Por isso que caiu. Por isso que Satanás, o anjo que estava lá, que não era uma cobra, era um anjo, como eu sempre falo nos outros vídeos, e um dia eu quero trazer um estudo mais esclarecedor em relação a isso, tá bom? Desde aquele tempo lá o homem vem caindo, entendeu? O homem vem acreditando no mundo, vem acreditando no homem, porque observem quem são os que governam. As pessoas nem curiosidade elas têm de querer saber quem é que manda. Estão tudo preocupadas com o carro, com o trabalho, com o dia a dia, com a escola, com não sei o quê. Não, porque eu vou na igreja, porque, né? Mas não tem interesse de entender o mundo, de querer enxergar o mundo. Elas acreditam nas contos de fada que os pastores, que os líderes dessas denominações contam. Elas acreditam nos contos de fada que os políticos contam. Porque, irmãos, prova de que o povo gosta de ser enganado é só tu ver as eleições. Não adianta. Olha as eleições americanas, que foi aquilo? Tudo teatro, irmãos. E o povo tudo se matando, preocupado com essas coisas. Estão cegos. A palavra diz, são cegos guiando cegos. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Eu queria trazer mais... irmãos, só para concluir aqui, tá? Quase que eu ia encerrar aqui. Por que eu falei ali que a guerra é para o reino? Né? A guerra é contra o teu corpo. Por quê, irmãos? No vídeo assim como nos dias de Noé, eu vou explicar com melhores detalhes. Mas as escrituras falam que o reino, que o lugar sagrado que foi restaurado, irmãos, é o teu corpo. Porque o Messias disse, o reino de Deus está entre vós. Cada um de nós é o templo do Eterno. Cada um de nós aqui, irmãos, é morada do Eterno. Por isso que nós, para que Deus habite em nós com seu Espírito, nós precisamos nascer de novo. E como é que nós nascemos de novo? Buscando arrependimento. E por meio do sangue do Cordeiro de Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus, nós nascemos de novo em Espírito. Por causa do sangue dele.
por causa do sacrifício dele. Aí o Eterno nos reconhece e ele passa a fazer morada em nosso coração. E o seu Espírito passa a nos conduzir, ele passa a nos ensinar as coisas do Eterno, as coisas do reino, a verdade, a palavra. Ele nos mostra, ele nos tira da cegueira espiritual. E essa guerra contra o reino já acontece desde a desde a ressurreição do Messias. Desde lá já vem a batalha pelo teu reino, porque os demônios querem acessar o teu reino. Os demônios que foram mortos no dilúvio, os Néfilins, eles querem acessar o reino, porque eles perderam, eles não têm para onde ir. Os demônios estão em esferas, alguns estão presos em outras dimensões. Por isso que o Eterno diz que não é para conversar com os mortos, mas as pessoas vão lá acessar através da mediunidade, dando legalidade para vir demônios para cá. Por isso que o Messias expulsava demônio a rodo, muitos demônios. Então os demônios querem o teu reino, eles querem o teu corpo. O Messias disse, quer ver? Eu abri aqui, Mateus 12, 43 ao 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem, bonitinho. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então, olha o que Cristo está dizendo aqui. Ele vai e volta para a casa de onde ele saiu. Está arrumadinha, está restaurada. Agora está limpa. Porque o Messias, irmãos, quando Cristo vem, ele desfaz as obras do diabo. Então, a autoridade de expulsar demônios passou aos homens. Todos agora, os discípulos, através do Espírito Santo, conseguem expulsar demônios. Todas as obras do diabo foram desfeitas, irmãos. Hoje em dia, irmãos, as pessoas recebem entidades porque elas querem, porque elas não vigiam, porque elas cochilam na fé, elas dormem, elas ficam cegas para a verdade. E elas não cuidam do seu reino, do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Irmãos, pensem comigo. A pessoa, ela vai, se pluga, por enquanto se conecta com esse óculos aí, tá? A pessoa vai lá e se pluga, né? Com esse óculos, se conecta. Hoje é aquele mundo digital bem tosco, né? Do Facebook. Mas, irmãos, tem um game da Matrix que saiu, que a qualidade daquilo ali, irmãos, é realista, é surreal. Então, quando o sistema estiver preparado com a tecnologia 6G, né? Porque a 5G é um pulo para 6G, tá bom? Vai ser tudo muito real, muito nítido. Existem alguns filmes, tipo tem um filme chamado Gamer, que vocês podem ter uma noção do que eles oferecem, vão oferecer no caso. O filme Jogador Número 1, para vocês, tem a série Upload da Amazon, é para vocês compreenderem, irmãos, a maldade que tem por trás disso. A pessoa vai se plugar nesse negócio aí. Matrix já falava o que eles querem fazer. Aí vai ser oferecido um mundo digital, onde a pessoa pode tudo. No teu sonho, imagina se tu tá tendo um sonho tão bom ali, sei lá, tu tá voando, como já aconteceu muitas vezes, ou tá, sei lá, uma vida boa, tá na praia, não sei, tá tendo o teu melhor sonho da tua vida. Imagina aquilo ali, você vivendo aquilo ali, a tua mente vendo aquilo que parece real. Quantas pessoas vão querer ficar nesse mundo, nesse paraíso, entre aspas, e esquecer de voltar? E o corpo dela, irmãos? O templo dela sagrado vai ficar onde? Ela vai ficar vigiando o templo dela? Se você está sonhando, e você orou e está sonhando, o teu corpo ali está descansando, né? Então você pede para que o Eterno vigie, que os anjos venham acampar na tua casa, enfim. E mesmo assim, as trevas ainda tentam incomodar. Agora tu imagina você ali conectado neste sistema ali, com esse óculos plugado na cara, uma realidade virtual aumentada realista. A pessoa não vai sair daquilo ali. A pessoa vai se entregar para aquilo ali. E quando você vê as denominações dizendo que não, isso aí é bom para evangelizar. Irmão, quem quer evangelizar não vai entrar nesse negócio aí, irmãos.
Uma coisa é eu estar aqui do outro lado da tela, falando para vocês, gravando e vocês assistindo ou ouvindo aí do outro lado da tela e tendo a vida de vocês normal. Outra coisa é eu enfiar na minha cara uma realidade aumentada, a minha mente entrar dentro da máquina. Isso é outra coisa, ou seja, eu não estou indo pelo mundo evangelizar. Eu estou entrando no mundo digital, que não tem nada a ver com o mundo real. Uma coisa é você usar o digital para levar para o mundo real uma informação. Você está do outro lado assistindo na televisão, no teu computador, no teu celular, enfim. A minha mensagem está chegando a você, mas você está vivendo o mundo real e ouvindo a minha mensagem. Isso é bom, estou usando a tecnologia para evangelizar. Agora, eu colocar um óculos na minha cara e a minha mente ir para dentro da máquina, aí temos algum problema muito grande. Não, mas é só um óculos. É sempre assim, é sempre uma coisa boa, né? Tipo game. Começou com os videogames, né? De realidade aumentada. Agora já é para fazer um negócio mais digital. Irmãos, as empresas estão investindo milhões, bilhões. Qual é a empresa que rasga dinheiro? Me diz uma empresa desses multibilionários que joga dinheiro fora. O Itaú fazendo propaganda dentro do metaverso, irmãos. Vocês acham que esses caras estão jogando dinheiro fora? Não existe brincadeira com essa gente, meus irmãos. Se prepara que depois de 2023 muita coisa vai acontecer. Para finalizar, irmãos, vamos ler aqui a passagem de Lucas 11, onde a gente tem uma melhor clareza do reino, que vai nos explicar, irmãos, que o reino de Deus, ele não vem com uma aparência exterior, irmãos. O reino de Deus é espiritual, ele já está dentro de nós, entendeu? Então, como está lá em Lucas 17, 20, 17, do 20 ao 23. E quando alguns fariseus perguntaram a Yeshua sobre quando o reino de Elohim, de Deus, viria, ele respondeu e disse-lhes: o reino de Elohim não vem como vocês, não vem com observações, e nem deve dizer: eis-me aqui, eis que está ali, porque o reino de Elohim está dentro de vocês. Então, irmãos, o reino de Deus, ele está em nós. É essa guerra espiritual do reino que as trevas estão fazendo desde o Éden. É essa guerra que as trevas estão fazendo depois na queda em Gênesis 6. É essa guerra que eles continuaram fazendo até a vinda do Messias. O Messias vem e restaura o reino de Deus. Ele restaura. Por quê, irmãos? Porque esse avatar, esse corpo, esse templo, ele é um prelúdio para o reino vindouro, para que esse corpo corruptível se torne um corpo incorruptível, para herdar o reino dos céus. Mas aqui já é um prelúdio. O Pai Eterno, ele já está habitando em nós, no reino que está em nós. Então nós temos que valorizar o reino que o Eterno nos deu, irmãos. Para que nós, valorizando esse reino, nós sejamos dignos de entrar verdadeiramente no reino de Deus. Porque aquele que não valoriza o reino que está no seu corpo, esse corpo emprestado para que nós possamos buscar arrependimento, porque todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Então, para que todos continuem vindo buscar arrependimento, o Messias vem e dá uma trégua nas trevas, ele derruba o poder de Satanás, restaura o reino para que possa continuar até o tempo do fim. E novamente as trevas estão se apoderando do reino, oferecendo tecnologia. Antes, na época dos discípulos, dos fariseus, né, era oferecido com conhecimento, com escravidão, com engano, com magia, com bruxaria. Entendeu? Por isso, quando o Messias disse que os fariseus estavam preocupados com o exterior, que o reino era disputado à força. Por que disputado à força? Com mentiras, com engano, iludindo o povo, lançando maldição no povo, não ensinando o povo o jeito correto de entrar no reino vindouro. Aí quando Cristo vem, ele ensina verdadeiramente as pessoas a buscar o reino de Deus. Através do Pai Nosso já explica como é que nós buscamos o reino de Deus. Para que lá na frente o nosso corpo seja restaurado em corpo glorificado e nós entramos verdadeiramente no reino de Deus.
Então essa guerra pelo templo sagrado, pelo corpo, pelo reino que Deus restaurou, que Yeshua restaurou, que Deus enviou seu Filho para restaurar, esse reino está sendo disputado. E hoje pela tecnologia, pelas drogas, pela farmaqueia, pela mentira, pela televisão, pelo engano, pelo dinheiro, pelas facilidades deste mundo. Não sei se os irmãos ouviram aí, eu tive que pausar aqui, que passou um abençoado aí, com essas músicas de funk aí. Não sei se vocês vão ouvir na hora. Então, meus irmãos, é isso aí, ó. Esse tipo de coisa que Satanás oferece. Eu já estive do outro lado, irmãos, da música eletrônica, eu já vi as trevas lá. E as pessoas estão lá dançando música e tudo. As trevas estão na televisão. As trevas estão nos filmes que as pessoas consomem, nas novelas, nos jornais, nessa imprensa mentirosa, na mídia inteira. Na internet, quando você não garimpa as coisas boas, você entra em qualquer informação. Tudo isso é janela para o que... Tudo isso vai para o teu corpo, para o teu reino. O que tu está enxergando? O que tu está buscando? O que tu está vendo? O que tu está assistindo? Tu está vendo pornografia? Tu está levando pornografia para o teu reino. Está contaminando o templo sagrado. Tu está vendo coisas de ação, de guerra, de sangue, de morte. Tu está levando terror para o teu corpo, para o teu sangue. Desculpa, para o teu templo sagrado. Está assistindo política, guerra, não sei o que. Tu está levando isso para o teu reino. Satanás está alimentando as pessoas com magia, com engano, com ilusão, através das mídias, através do trabalho descarado, através de dinheiro, através de festa, através de bebidas, através de mentiras, através de promessas. Ah, vem aqui no meu templo tal, que tem a quinta-feira das bênçãos, a quinta-feira da oração, não sei do que. Tu vai ganhar dinheiro, tu vai prosperar. Sendo que a promessa de Cristo é vida eterna e não prosperidade nesse mundo que vai ser fadado ao fogo. Então esse reino, irmãos, que está sendo disputado, essa briga, é o teu corpo. Então abra o teu olho, peça a orientação do alto. Quando eu falo teu olho, irmão, é o meu também. Porque se a gente não vigiar, a gente cai, irmão. Não adianta só para dizer que minha vida foi transformada. Não vigia para ver. Dá espaço para Satanás para tu ver se ele não te derruba. Esse negócio de que ganhou a promessa e não perde é mentira. Então, lá em Lucas 11, vamos ler aqui. Eu estou lendo aqui na Peshita, irmãos, então às vezes eu dou uma travada aí, porque eu ainda estou pegando o jeito aqui dessa Peshita. É muito bom, tá? As palavras mais próximas dos manuscritos. Então vamos lá. Lucas 11, do 1 ao 5, Lucas 11, do 1 ao 4. E aconteceu que, enquanto orando em um lugar, quando terminou, disse-lhe um dos seus talmidim, seus discípulos: Nosso Senhor, ensina-nos a orar, como também Yohanan, João, ensinou seus talmidim, seus discípulos. Disse-lhes Yeshua, Jesus: Quando vocês orarem, assim digam: Pai nosso, que está nos céus, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade nos céus, também seja feita na terra. Dá-nos o pão de nossa necessidade a todo dia, e perdoa-nos pelos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes entrar em tentação, mas redima-nos do mal. Então, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Olha só. Pai nosso, ou seja, Pai eterno, Pai celestial, que estás nos céus, santifica o Pai, irmãos. Santificado seja o teu nome. Kadosh, santificado é o teu nome, Pai. Porque Ele é santo, meus irmãos. Lá em Apocalipse, se não me engano, é o 4. Isaías também fala, ou é 6. Apocalipse 6 e Isaías. Não lembro os versículos, mas quando eu falar, vocês vão pesquisar e vão saber. Os 4 anjos ficam gritando intensamente: Santo, 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 para o Eterno. Então Ele é santo, meus irmãos. Tá bom? Venha o teu reino. Pai, faça morada em mim, traga o teu reino para mim, vem morar no meu corpo, que é o reino restaurado, que o teu Filho, nosso Salvador, restaurou. Então nós temos que buscar no reino de Deus as coisas, irmãos. E aí continua aqui, ó. Seja feita a tua vontade nos céus, faça aí, e também aqui na terra onde eu estou, onde nós estamos. Dá-nos o pão de cada dia, aquilo que nós precisamos para sobreviver.
Como diz lá em Davi, acho que é Davi ou é Provérbios, não me dê muito para que eu não me envaideça e não me perca, e não me dê pouco para que eu sinta necessidade e roube, algo assim, tá? Então, dá o pão de cada dia que nós precisamos. O que é o pão de cada dia? O teu trabalho, o teu salário. Irmão, se você ganhar mais, louve ao Eterno. Se você for abençoado com um trabalho e conseguir um carrinho, louve ao Eterno, consagre a Ele. Conseguir uma casinha, louve ao Eterno. Não tem mal nenhum nisso. Agora, transformar isso numa prosperidade, coisa que tu vai enriquecer e não sei o que, isso é do diabo, irmãos. Tá bom? Não quer dizer que a pessoa não possa ser rica, mas por que tu quer riqueza? Para ajudar no reino de Deus? Como fez Nicodemos? Ô, irmãos, que Nicodemos... Me perdoe, porque eu estava lendo sobre Nicodemos, sobre nascer de novo em espírito, tá? É José de Arimateia, tá? Foi um equívoco aí, tá? José de Arimateia era rico? Claro que era, mas como que ele usou a riqueza dele? Ele arriscou o pescoço dele, irmãos, para fazer para comprar o corpo de Cristo, de Yeshua, para poder dar um enterro digno para ele, para que se cumprisse as profecias. Para isso sim, se tu tiver riqueza, para as coisas do reino, para as coisas do eterno. Todas as vezes que a gente vê sobre alguém rico nas escrituras, o que Abraão fazia, irmãos? Ele era rico, mas ele ajudava. Abraão era um homem justo, irmãos. Ele não queria nem mais nem menos. O que era dele, o que era do outro era do outro. Ele era justo. E por isso que o Eterno fazia ele prosperar. Porque ele usava aquilo para ajudar o próximo. Entenderam? Então, quando a gente vê que a riqueza é para as obras do Pai, então que Ele abençoe e seja assim. E nem todo mundo vai ser, irmãos. Então não adianta cair nessa ideia de prosperidade. O Eterno vai dar para quem Ele quiser. Se Ele quiser que fulano seja rico, vai ser rico. Se Ele quiser que você tenha uma vida normal, mas que isso você não passe fome, vai ser assim. Louve a Ele. Se não tiver nada, louve também, porque Paulo disse que passou fome, passou frio e louvava o Eterno. Então essas verdades têm que vir à tona, irmão. O teu reino é o teu corpo. Por isso que no vídeo sobre nos dias de Noé, vai ficar bem claro para vocês, mas hoje só quis trazer aqui algo a mais do olhar espiritual. Já trouxe ali uma temática da tecnologia que está enganando as pessoas estão dormindo. E o reino delas está sendo invadido pela tecnologia. O reino delas está sendo invadido por essas picadas, para não falar outra coisa. Sabe, irmãos? Se você tomou essa picada e você tem fé em Deus e você está acordando, você se sentiu enganado ou enganada, peça ao Pai, ore, coloque isso diante dele, mas de coração, irmão, não pensando na tua carne, em tirar o teu da reta, em tirar os teus problemas, resolver o teu problema na carne. Faça isso pensando no reino. Pai, me perdoa, eu quero valorizar esse corpo, esse reino que tu me destes aqui. Por isso que quando fala em valorizar o reino, irmãos, é na promiscuidade, no teu leito conjugal, nas tuas falas, no teu modo de viver, no teu modo de agir, no teu modo de pensar. Isso é valorizar o reino, o templo sagrado que é o teu corpo. É isso que o Eterno quer. Porque se tu valorizar o reino que foi restaurado pelo sangue do Cordeiro, então tu tem direito a herdar o reino de Deus. Porque você está valorizando o teu corpo. Se não for mudado aqui na genética, em toda a corrupção que vai ser para aqueles que estão buscando tecnologia e vão adorar a imagem da besta e vão se perder no sistema, mas você vai ser julgado porque tu não valorizou na tua decência, você não valorizou nas tuas falas, na tua conduta, nos teus pensamentos, nos desejos do teu coração. Tudo isso também está ligado a valorizar o corpo, que é o reino de Deus, que é o templo, que é o teu corpo sagrado. Tá bom? Então, meus irmãos, o Pai Nosso nos ensina, nós temos que buscar no reino de Deus, santificar o nosso Pai que está no céu, entendeu? Porque de lá que vem a tua orientação para você ser uma pessoa justa, como justo é o Pai. Mas por que Ele vai te deixar ser justo? Pelo sangue do Cordeiro, que vai te justificar. Porque você sozinho você não consegue. Eu não consigo. Só consigo porque o Eterno habita em mim, porque eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz. Que o Eterno abençoe vocês, que o Espírito do nosso Messias, Yeshua HaMashiach, que o Espírito do Eterno seja convosco. Abençoado seja o teu dia, a tua noite, a tua família, a tua vida, os teus filhos. Leiam as Escrituras, irmãos. Estudem. Peçam orientação, discernimento, sabedoria do Eterno. Cuide do teu reino, que a disputa, a guerra do reino já vem desde o Éden, desde Satanás, plantando a sua semente em Eva.
que é Caim. Depois vem lá em Gênesis 6, os anjos fazem a mesma coisa, segunda queda. Depois do dilúvio vem Cão, que comete aquela atrocidade com a mãe. Aquilo é literal, irmãos. Ver a nudez do pai é deitar com a mãe. Por isso que o neto é amaldiçoado. Então, olha como vem desde lá do Éden essa corrupção genética, essa guerra pelo reino, o Satanás querendo destruir o reino de Deus, querendo corromper o reino de Deus. Yeshua vem e restaura o reino de Deus. Satanás continua com pensamentos, com desejo, com promiscuidade, com sodomia. Vem os fariseus, se infiltram nas congregações, nas assembleias, tentando destruir. Paulo combatendo, João, Pedro, todos eles combatendo. E mesmo assim, irmãos, até os dias de hoje, a guerra continua. Hoje nós temos a tecnologia, temos as facilidades, e o povo não está valorizando o templo sagrado. Está preocupado com outras coisas, com as coisas do mundo, e o mundo é trevas, e está entrando trevas na vida dela. Então que a tua vida entre luz do eterno, vigie, se alimente do alimento espiritual puro, sem fermento, tá bom? Fique na paz e que o eterno abençoe.